Mais uma vez voltamos aqui a pregar a palavra de Deus, para São Pedro, 25 de março, para que as pessoas possam ouvir a voz da palavra de Deus, de modo que no grande dia do Senhor, da vinda de Jesus, ninguém poderá dizer que não ouviu a palavra de Deus. Esta é a nossa preocupação, assim foi a preocupação de Jesus, como também de todos os profetas que andaram por esta terra, pregando, anunciando e mostrando que vem um dia do Senhor. Um dia para que todos se apresentem diante de Deus e possam prestar contas a Deus de tudo que nós fizemos aqui nesta terra. Às vezes nós olhamos, observamos e pensamos que passaremos esquecidos diante de Deus de tudo que nós praticamos durante esta vida terrena. Mas, meus amados amigos, Deus, Ele sonda os corações. Ele conhece todos os pensamentos. No livro do profeta Isaías, capítulo 17, no versículo de número 10, nos diz a palavra de Deus que Deus esquadrinha os corações para dar a cada um segundo as suas obras, segundo os seus caminhos aqui nesta terra. Portanto, esta é a verdade da palavra de Deus. Todos nós corremos, trabalhamos, batalhamos por nossa sobrevivência terrena, mas também devemos nos preocupar com a partida desta terra. Nesta manhã eu quero frisar um texto bíblico, glória a Deus, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Palavra de Deus, vamos ler 2 versículos da palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 16, e o versículo 22, e o versículo de número 23. 2 versículos da palavra de Deus, onde vai nos falar de um homem rico e alguém pobre. A Bíblia fala de mendigo. Mendigo é uma palavra que se refere a alguém que não tem nenhuma condição. Não é uma humilhação a ninguém. Não, a palavra de Deus, ela é profunda, ela é sábia. Aleluia! E segundo a palavra diz que ela é muito penetrante, igual a espada de 2 gumes. Então, quando a palavra de Deus se refere a mendigo, não é humilhando ninguém. É mostrando uma decadência que alguém, ele pode chegar, ela pode chegar, qualquer pessoa, ela pode chegar a esta situação por alguns motivos. Primeiro, por não observar o seu futuro. Muitas vezes não observamos o nosso futuro e mergulhamos no nosso próprio pensamento. E lá na frente as consequências virão. De outros modos, muitas vezes caímos em alguma situação, aleluia, por uma enfermidade, por algum movimento, e nessa situação, muitas vezes não tendo apoio do governo ou de alguém, de família, e muitas vezes por não poder pagar um aluguel, pagar nossas contas, qualquer um de nós podemos cair nesse estado. Então, a Bíblia vai nos falar, Lucas capítulo 16 e o versículo 22. Aleluia! Lucas capítulo 16 e o versículo 22 e o versículo de número 23. Diz assim o versículo 22: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado.
E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e via ao longe Abraão. E Lázaro no seu seio. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos. É a verdadeira, inerrante, infalível palavra de Deus. O que nós trouxemos nesta manhã, aleluia, e queremos entregar aos vossos corações, cremos e sabemos que é pelo Espírito de Deus. Há muitos espíritos que falam, aleluia, por isto nós nos referimos ao verdadeiro Espírito de Deus, que tem trabalhado nesta terra. Este Espírito Santo, que quando Jesus ele subiu para o céu, ele disse: eis que enviarei um outro Espírito Consolador, o Espírito da verdade, aleluia, que procede diretamente do Pai. Este vos guiará nesta terra em toda a maneira de viver. Muito bem, o Espírito que vem diretamente do Pai, o Espírito que vem diretamente de Deus, e que guiará todos nesta terra, como deve andar, como deve proceder, como deve seguir o seu dia a dia. Mas para quê? Aleluia, a palavra de Deus está alertando, ela está alertando concernente à salvação. Este Espírito Santo é a própria palavra de Deus. Aleluia, porque os três se resumem na palavra de Deus. E a Bíblia diz, meus queridos, que naqueles dias, o mendigo, aleluia, que vivia ali a mendigar na porta daquele rico, por algumas circunstâncias, como já bem falei, é uma parábola muito clara e direta, na qual nós podemos desfrutar, aleluia, e compreender muitas coisas poderosas da parte de Deus para nós nos dias de hoje. E a Bíblia diz que, passado aquele tempo, aquele mendigo, ele morre. Olha, aqui eu quero dar um ponto, meus queridos, para nós compreendermos. Aleluia! Não é porque aquele homem, aquele moço, era alguém desfavorecido. Aleluia! Não era porque aquele moço, aquele mendigo, como diz a palavra de Deus, estava naquela situação que ele foi morar com Abraão. Traduzido, ele foi para o céu. E a Bíblia diz que aquele rico, olhando, aleluia, depois que ele também partiu da terra, quando ele olha naquela direção e ele vê aquele moço que ele tanto conhecia, ele estava no seio de Abraão. E quando ele olha, ele o reconhece perfeitamente. E ele conhece que é o Lázaro, que mendigava à sua porta. E quando ele observa que aquele é o Lázaro, então ele começa a entrar em certo desespero, porque diz a palavra de Deus que ele estava em um lugar de tormento. Aquele homem, o qual era rico nesta terra, o seu problema também não era a riqueza, porque a pobreza ou a riqueza não é o problema de ninguém concernente a morar nos céus ou deixar de morar. O que habitou no coração daquele homem rico foi unicamente o orgulho. Aleluia! E o orgulho leva o ser humano a desprezar muitas coisas, e uma delas, a mais especial, a palavra de Deus. Mas os dias passam, é igualmente nos dias de hoje nesta terra. Enquanto estamos a sair a pregar a palavra de Deus, muitas vezes as pessoas ignoram
a sua consciência. Aleluia! Não devemos ignorar a nossa consciência. Aleluia! Se nós não ignoramos a nossa consciência, nós vamos compreender o que diz a palavra de Deus. Nós vamos compreender qual é a vontade de Deus, porque a nossa consciência, aleluia, ela atrai rapidamente tudo aquilo que falamos ou que pensamos. Porém, meus queridos, aquele rico, estando no Hades, em um lugar de sofrimento, ele olha, observa, e quando ele vê que o mendigo Lázaro está ali em uma vida de gozo, em uma vida de paz, em uma vida de alegria, desfrutando das maravilhas das quais ele viveu nesta terra, procurando fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. E aquele rico, ele olha e diz: ô Pai Abraão, aleluia. Então a sua consciência, ela falou muito alto naquele momento. Ele diz: Pai Abraão, manda Lázaro, aleluia, que molhe pelo menos o seu dedo e toque aqui na minha língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. Esta é a realidade, meus queridos, daqueles que não querem a palavra de Deus. A Bíblia diz que só há dois caminhos. Um caminho que leva para o céu e outro que leva para a perdição eterna. Os que optam ou escolhem viver a palavra de Deus, praticá-la, andar em novidade de vida. Aleluia, aqueles que respeitam a sua consciência, aleluia, naquilo a que ele ouve, e ele faz uma separação, e ele compreende o que é luz e o que é trevas, ele compreende o que é pecado e o que não é pecado, ele compreende o que é salvação e o que não é salvação. Aleluia! E ele tendo este entendimento, é claro que ele vai procurar o lado correto. Porque tem muita gente, meus queridos, aleluia, que a sua consciência, aleluia, já não lhe fala mais. Se alguém falar para você, você vai cair em um abismo. Se você entrar por este caminho, porém a sua consciência está morta.